Olá, alunos do segundo ano, e vamos à correção da primeira atividade complementar de Química. É o seguinte, eu vou corrigir atividade por atividade, mas vale a pena, tá? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas vai ser produtivo para nós, tá bom? Vamos lá. A primeira questão diz que as propriedades específicas são fundamentais para a identificação das substâncias, pois são características de cada substância. Identifique a alternativa que apresenta apenas propriedades específicas das substâncias. Quando a gente começa no curso de Química no primeiro ano, nós vimos que a matéria ela tem propriedades específicas e propriedades gerais. Como o próprio nome diz, né, de um e do outro, específicos, aquelas que são restritas a só aquele tipo de material. Dentre as propriedades específicas, nós podemos falar em densidade, temperatura, solubilidade, ok? E dentre as gerais, dureza, divilidade, massa, extensão. Então, dentre as alternativas, a correta é a letra A, porque densidade e solubilidade, densidade sendo a relação massa-volume, aquele negócio do material flutuar ou afundar, e solubilidade, ou seja, o quanto que, quando eu tenho uma solução, eu consigo dissolver algo, tá? Essas são propriedades específicas da matéria. Na letra B, nós temos, no caso, ó, divisibilidade é geral. Na letra C, compressibilidade e ductibilidade é geral. Na letra D, extensão é geral. E na letra E, inércia é geral. Então, por isso que a 1 é a letra A. A 2 está falando, então, da tal da densidade. Quando vocês... Questões assim são bem comuns, tá, gente? Principalmente no Enem. Lembra da história afunda ou boia? Coloca como parâmetro, a água tem densidade igual a 1. Todo material que tiver uma densidade, então, inferior a 1, tende a flutuar, porque a densidade é menor. E tudo que tiver uma densidade superior a 1, tende a afundar, porque a densidade é maior. Ambas, então, comparada com a água. Então, olhando essa tabelinha, perguntava aqui, ó, qual desses materiais que vai ter flutuação. É só vir aqui e encontrar um material que o valor é menor que 1. Então, por isso que vai dar a alternativa alumínio e carvão. Alumínio não, desculpe, bambu e carvão. Porque ambos, ó, é menor que 1 valor da densidade. Por isso que a 2 é a letra A. A 3 também é relacionado, então, à densidade. Quando se coloca uma bolinha de massa contendo fermento para pães e bolos dentro de um copo com água, verifica que a bolinha afunda e após determinado tempo, ela passa a flutuar. Então, no caso, isso ocorre porque ali está ocorrendo um processo de fermentação, né? E nessa massa começa a surgir gases ali. Isso ocorre por causa de uma reação química, óbvio, né? E isso faz que a bolinha torne-se menos densa que a água. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B. Todas as outras são para confundir vocês. Então, química tem muito de interpretação de texto. Porque você vê uma questão grandinha dessa e, ai, nossa, dessa é difícil? Não, basta ler com atenção. A 4 também é do assunto densidade. Quando se espreme um limão em água, as sementes ficam imersas na solução obtida, ou seja, elas afundam. Mas adicionando açúcar, elas passam a flutuar. Por que que isso ocorre? Então, quando você tem só a água, aí nisso vai fazer variar o valor ali da solução, da limonada. É a alternativa C, porque o açúcar faz aumentar a densidade da solução, no caso da limonada, ok? Na 5, eu tive que fazer uma alteração. Sempre há questões, eu já ouvi falar de recurso.
Recurso é quando você faz uma prova, você vê que a questão está errada e você pode reclamar com o professor. Isso não é só na escola, não, é concurso também pode fazer isso. Essa seria uma questão que você poderia entrar com recurso. Por quê? A hora que eu coloquei para vocês, essa alternativa aqui, ó, tava só sangue. Por quê? Não é exemplo de mistura homogênea. Se eu coloco só sangue, aí o aluno que está mais esperto pode falar assim, depende. Se o sangue é a olho nu, por exemplo, quando você machuca, ele é uma mistura homogênea, porque vai ter um aspecto uniforme, beleza? Agora, se ele é visto ao microscópio, dá para você ver as plaquetas, as hemácias, dá para você ver várias partes. Então, não é uniformemente visual. Então, por isso que o sangue visto ao microscópio, ele não é um exemplo de mistura homogênea. Então, nisso eu tive que fazer essa retificação aí na questão, tá? A mesma coisa vale se eu tivesse perguntado do leite. O leite depende. Se você tá vendo de longe, até uma mistura homogênea. Mas se principalmente for o leite não pasteurizado, ele forma aquela camada de gordura em cima. Aí ele é uma mistura heterogênea. Então, depende muito de como a questão é feita, tá? Na 6, também eu tava errado lá, viu, gente? Foi desatenção minha, porque eu coloquei a letra A e a letra C a mesma coisa. Corrijam para mim. Sempre é uma mistura homo. Toda vez que fala o prefixo homo é igual, tá? O mesmo. Então, por isso que na 6 é a alternativa C. Mistura homogênea é aquela que apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Na 7, uma mistura de água e gasolina é... Água e gasolina, elas são substâncias que têm propriedades diferentes. A água é considerada uma substância polar. A gasolina é apolar. Então, quando um é polar e o outro é apolar, eles não se misturam. Mas você nem precisava saber disso, porque é a mesma coisa que água e óleo. Toda vez que não se mistura e dá para ver um e dá para ver o outro, quer dizer que a mistura vai ser heterogênea. Beleza? A 8, numa dose de uísque com gelo, água sólida, solução aquosa de etanol e outras substâncias dissolvidas e vapor d'água. Esse sistema então, dá para ver o uísque, dá para ver o gelo e às vezes ali umas bolinhas de vapor. Então, dá para ver várias fases, dá para ver 3 coisas diferentes. Então, no caso, é uma mistura heterogênea. E por que é 3 fases? Cada fase é porção limitada de matéria. Então, dá para ver o uísque, dá para ver o gelo e dá para ver o vapor d'água. Então, por isso que tem 3 fases. A 9, das misturas abaixo mencionadas, é sempre homogênea. Essa é a questão mais batida que existe. Todo professor de química passa ela. Água e álcool são substâncias polares. Todo mundo já deve ter feito isso em casa, misturar água com álcool. Você vai ter uma mistura homogênea, porque ali não está com aspecto uniforme visualmente. Todas as outras, álcool, serragem, sal e açúcar, ferro e areia, dá para você ver um e outro, são misturas heterogêneas. E na 10, toda vez que eu falar para vocês de mistura de gases, coloca na cabeça que é sempre homogênea, beleza? 11, aí é aquela história também de uma questão mais chata de fazer, porque requer calma para você ler a questão e tal. Sempre que apresentam valores, quando vocês estiverem resolvendo a questão, vai circulando. Então, as chamas atingem diferentes temperaturas, dependendo de como são produzidas. Em shows pirotécnicos, chegam a 3.600 graus, ou seja, quando você arrebenta, não vou falar foguete, né, mas aqueles fogos de artifício mais elaborados, aquilo ali é uma reação química e aquelas cores, elas se originam da composição daqueles fogos. Conforme o material que está ali, vai ter uma cor diferente.
Por exemplo, o sódio é amarelo, o cálcio é vermelho, esse tipo de coisa, tá? Nos fogões, pode atingir até 800 graus. Em sistema de oxiacetileno, a 3.200. Quando em contato com chamas de altas temperaturas, alguns metais fundem, ou seja, derretem. E até mesmo entram em ebulição. Olha que coisa mais doida, pode virar gás. A tabela seguinte apresenta as temperaturas de fusão de alguns metais sólidos, ou seja, todos os valores que chegam ali apresentados tendem do metal derreter, ou seja, fundir, passar do estado sólido para o líquido. Então, que nem no primeiro caso, o ouro chegou à temperatura de 1064 graus,4, ele começa a derreter, ok? Aí a pergunta conta toda uma história e vem, ó, o número de metais que não muda de fase quando aquecidos em chama de fogões residenciais. Aí por que é 3? Vão ser aqueles que a temperatura para fusão tem que ser superior a 800. Então, por isso que é o ouro, a prata e o cobre. 1, 2, 3. Ok? Na 12, a temperatura em que um sólido passa para um líquido, ou seja, quando ele derrete, e toda vez que eu falo em temperatura é ponto, tá? Então, sólido para o líquido, fusão. E quando passa do líquido para o sólido, é o mais fácil de guardar, né, gente? Solidificação. Toda vez que passa de gás para líquido, todo mundo guarda líquido para sólido, né? Mas no caso de gás para líquido, é o que todo mundo assim, tem um pouquinho de dificuldade de guardar, mas se chama liquefação. Em alguns livros vocês também vão encontrar como condensação. E na 15, para encerrarmos, meu Deus, 12 minutos. Quem chegar aqui no final, parabéns. Vou ficar muito satisfeita. Na 15, o aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, por exemplo, as geleiras demoram mais a congelar no inverno, descongelam mais rápido na primavera e há mais icebergs. As mudanças de estado descritas no texto são respectivamente. Então, toda vez que eu falo em congelar, é passar do líquido para o sólido, solidificar. E toda vez que eu falo descongelar, é o contrário, é do sólido para o líquido. Então, por isso que é a alternativa A. Finalizamos, então, a correção da atividade complementar da semana 1. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.